Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 106. Eu gostaria que os homens se colocassem de pé. Primeiro as mulheres, desculpe. Primeiro as mulheres, que normalmente elas costumam impostar melhor a voz do que os homens, né? As mulheres, as meninas e as senhoras, as mulheres, pastor. Ah, tá. Com certeza. Só as mulheres vão entoar o Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 3. Tá bom? Vamos lá? Se vocês tiverem Bíblias diferentes, o nosso mesário Mateus vai colocar aqui Salmo 106, do 1 ao 3. Então deixem as Bíblias aí, olhem para cá, para poder ser a mesma versão. Depois nós vamos tentar resolver esse problema de versão. Aqui você botar. Nós vamos acompanhar você. Salmo 106, do versículo 1, 2 e 3. Salmo 106, versículo 1, 2 e 3. Que a gente possa ter saído de casa no domingo à noite para prestar um culto ao Senhor, não para ouvir um culto. Então vamos participar com muita força, com garra, para que Deus receba o nosso culto como nós queremos que Ele receba. Salmo 106, versículo 1, 2 e 3. As mulheres, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo, porque pratica a justiça em todos os tempos. Amém. As mulheres se sentam, os homens se levantam. Agora vocês vão ver o que é voz poderosa, viu? Agora vocês vão ver. Cadê os homens? Cadê o Adriano? Adriano, fique de pé, Adriano. Muito bem. Vamos lá, pessoal, só os homens. Lembra-te de mim, Senhor. Parou. É o versículo 1, 2 e 3. Vamos lá? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Amém? Amém. As mulheres de pé junto com os homens. Versículo 1. Vamos lá? Versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Amém? Pode sentar, amados. Bem-aventurado, muito feliz, né? Bem-aventurado, todos sabem que é uma palavra superlativa, né, Raquel? Bem-aventurado é uma palavra superlativa para a felicidade. Então, bem-aventurado é muito feliz. Quem anunciará os louvores do Senhor? Eu farei isso. Você vai fazer isso com todas as suas forças. Amém. Que a gente tenha um culto abençoado por Deus. Que a gente saia daqui revigorado na fé. Que a gente possa olhar para a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E ainda estar alimentado com o que nós conseguimos ouvir e aprender do domingo. Amém? Amém. Queria dar alguns avisos. Qual é o primeiro, Mateus?
Ainda não conseguiu não, mas tudo bem. Vamos lá. Amados, a Raquel, nós precisamos montar uma estratégia para o acampamento. Eu sei que é o nosso primeiro acampamento, mas se nós não tivermos ideia de quantas pessoas vão, vai ser muito difícil montarmos uma estratégia para o acampamento, certo? Então nós queremos limitar o dia das inscrições. Qual é o dia do acampamento, Raquel? O acampamento é do dia 15 ao dia 17 de outubro. Vamos limitar as inscrições até o dia 15. Passou do dia 15, não vai mais ninguém. Vocês viram a olhada da Raquel? Ela bugou, Amados, é sério. Nós precisamos que vocês se inscrevam para a gente saber a quantidade de comida, certo? O que nós vamos fazer, quais são o cardápio. Dá trabalho organizar isso, certo? Dá trabalho para a gente preparar as mensagens que vamos levar, dá trabalho para as senhoras que vão se organizar. Então, por favor, vamos ter responsabilidade com isso, certo? Acampamento, dia 15 a 17. Não vamos fazer na segunda e terça, que vai ser feriado, porque terça-feira é dia das crianças, certo? Segunda-feira é dia dos professores, que vai ser trazido para segunda-feira. Só que a maioria de vocês não são professores, então não vai estar feriando na segunda-feira, certo? Nossa festa do Dia das Crianças. Temos quantas crianças aqui? As crianças, levantem a mão. Baixa a mão, Raquel. Só as crianças. Pronto, 1, 2, 3, 4. Já temos 4 crianças. Cadê o Rodrigo? Rodrigo não é você não, viu? Só os meninos. Estamos organizando uma festa para o Dia das Crianças. Uma mega, super, hiper, maravilhosa festa. Certo? Já começamos a fazer uma coleta de brinquedos. Eu e a tia Rose, o André, quem foi mais? A Raquel. Então, tu também, Mateus? Foi o Mateus, certo? Então, cada um fazendo a sua parte. Vamos tentar coletar brinquedos para que a gente, no dia aqui, a gente tenha... A minha ideia é ter umas 100 crianças aqui, certo? Vai ser o início dos nossos trabalhos com as crianças do Genibaú. A minha ideia é nós termos pelo menos 100 crianças aqui. Então, para termos 100 crianças, precisamos de 20 brinquedos, né? Nós temos que ter pelo menos 100 brinquedos, certo? E quem é que vai conseguir esses brinquedos? Somos nós. É o povo de Deus, certo? Então, a tia Rose está responsável por isso, certo? Eu acho que eu consigo uns 40 a 50 brinquedos, só a gente aqui, certo? Mas se cada pessoa trouxer um brinquedo, já vai ser muito bom para aquela criança que vai vir. Gente, é brinquedo de R$4, 5, 6. É besteirinha, um carrinho, uma bola. Certo? Para a gente fazer a diferença aqui na nossa festa do Dia das Crianças. Qual é o Dia das Crianças? Nós vamos fazer no dia sexta-feira, após o dia 12. Que vai ser no dia 15. Dia 15... Não, filho, o retiro é uma semana antes. É 15 a 17. Então vai ser dia 12 mesmo, dona Rosa. A senhora me confundiu. A senhora culpada é a senhora. Hã? Pois é. Então nós vamos fazer a nossa festa no dia 12 mesmo, tá certo? Porque sexta-feira vamos estar no retiro, gente. É verdade, eu pensei que fosse uma semana depois. Então dia 12... Não pode ser dia 12, tem que ser sexta-feira. Porque normalmente tem muitas atrações dia 12. Isso, então eu vou marcar com o pastor Cláudio o dia certo para fazer. Não pode ser dia 12 para a gente não competir com as outras atrações. A gente vai ver, tá bom? A senhora me atrapalhou na data. Certo? E eles fazem muito evento dia 12. Pronto, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Nós fomos adotados e se juntamos a uma congregação onde já tem toda uma programação semanal. Glória a Deus, louvado seja Deus, tá? Nós estamos nos organizando para que possamos fazer isso agora em maior escala. Se você estivesse aqui, você estaria vendo umas 55 pessoas. Glória a Deus, né? Então a escola dominical não pode ser mais como ela estava sendo feita, no rojão.
Nós vamos ter que separar as classes para que a gente possa pessoalmente ser uma escola realmente, certo? Então, nós temos a Koinonia às 19 horas na quarta-feira. Nós temos a escola dominical às 17 horas no domingo. Nós temos a mocidade às 19 horas no sábado. E temos o culto... Por que só o culto saiu 2.30, hein? 18h30, 6h30, né? Então nós já temos uma programação. Nós sabemos que tem pessoas que moram muito longe e não vão poder vir. Mas muitos de vocês moram aqui e nós temos que prestigiar as programações da igreja. Amém? Amém. Amém? Amém. Ou quem disse amém, vai vir, pastor, para todas. Amém. Então, amados, vamos prestigiar. É um grande passo, é um sinal de crescimento espiritual quando a gente valoriza as coisas da nossa igreja. Tá certo? O que mais, Mateus? Cadê o vídeo? Ricardo? Mateus está mais perdido que segue em tiroteio. Vai para um lado, vai para o outro. Hã? Pronto, vamos passar aqui mais uma vez a grande bênção que nós recebemos, tá? Nós conseguimos essa maravilhosa chácara aí, essa mansão para fazer o nosso retiro, certo? Um local maravilhoso, com espaço para a gente brincar de bola, jogar vôlei. Aquela água, eu garanto que ela não vai ficar azul os dois próximos dias que a gente estiver lá. É de cinza para lá, viu? Oi. A bola, ó, não sou eu não, tá vendo? Ó? Não sou eu, mas é que eu implico o seu filho não, viu? A bola nós já temos, que é o Andrezinho. Foi ele que falou, viu? Um espaço legal, gente. Aquela Hilux ali vai ser sorteada no final do... ser sorteada. Olha aí, rapaz. Então, amados, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. As mulheres vão ficar dentro da casa, guardadinhas, e os homens vão ficar na varanda pegando friagem. Certo? Mas vai ser bom, vai ser muito bom, vai ser um tempo... Por que eu estou pedindo encarecidamente que vocês não convidem ninguém de fora? Por quê? Porque é um tempo a qual nós precisamos nos conhecer melhor, certo? Os meus melhores amigos vieram de retiros, dos retiros da igreja. Então a gente não quer perder tempo com crentes que venham de outras igrejas. Eu quero perder tempo com Araújo, eu quero perder tempo com menino, e por aí vai, entendeu? Não vamos convidar ninguém de fora, porque eu quero que a gente se conheça. Eu quero que a gente crie laços. Nós somos uma família. Então, para a gente não desistir um do outro, a gente precisa de laços. Parem de olhar para a casa do homem. Estamos dando quebrante na casa do homem. Aquela mulher está com um zoião. Né? Então, gente, vai ser um momento muito bom. Mas para que a gente tenha esse momento bom, vocês precisam se inscrever? Muito bem. Certo? Inscrições com a Raquel. Mas você não disse a data limite para a inscrição. A data limite qual é, Raquel? Tá até amanhã. Não. Final do mês, tá bom assim? Tá certo? Final do mês. Então até o final do que dia nós estamos? 19. Até o final do mês. Tem 10 dias. Pronto, se você não se inscrever até o final do mês, você só pode se inscrever até o dia 15. Certo? Falou. Quem quiser pagar, com a Raquel. Inscrição e pagamento com a Raquel. Tá certo? Então, quanto é? Preço bem legal. Quanto? R$30. Certo? Porque a carne o André vai dar. Ô, rapaz. Todo dia amanhã do André. Não vai ser a carne, não é ruim, não. Então, amados, a gente está cobrando. O Ricardo pode dar a carne. Pode, né? O que é que acontece?
dízimos e ofertas da igreja, elas são para o mantimento da gente mesmo, certo? Os nossos dízimos e as nossas ofertas é para serem gastos com a igreja, certo? Então nós vamos subsidiar, olha, eu estou falando igual o Bolsonaro, nós vamos subsidiar o passeio. É lógico que não se gasta só R$30 por pessoa num passeio desse. Vamos gastar em torno de R$60, R$70 por pessoa. Mas nós temos dinheiro em caixa para fazer isso e nosso dinheiro é para isso mesmo, certo? Nosso dinheiro está sendo para juntar, para comprarmos um local e vamos também fazer o nosso retiro. Amém? Então se inscrevam. O que mais, Mateus? Mateus teve Covid, ele não está lembrando de nada. Ele não sabe nem onde é que ele está. Então vamos lá, agora, pastor Denis, ou Denis e o grupo de louvor. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui na frente. Vamos levantar, né, para a gente começar. A gente ficou um pouco de tempo sentado, então a gente vai. Vamos sentar, viu? Vou louvar o Senhor. Vamos cantar: seja engrandecido o Deus da nossa vida. Gostaria de chamar aqui à frente a Raíssa e o André. A Raíssa e o André, eles estão se preparando para o batismo. E se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade dele, nós estaremos, o pastor Cláudio vai estar batizando a Raíssa e o André no nosso acampamento. Então, o nosso primeiro acampamento, nós já vamos ter 2 pessoas sendo batizadas para a honra e glória do Senhor.
Eu queria que vocês orassem pela vida da Raíssa. Ela tem acompanhado a gente direto, né, Raíssa? Está sempre com a gente, já faz quase um ano. Tem se mostrado uma menina muito dedicada, uma menina boa, uma menina compreensiva e principalmente moldável. E isso é muito bom. Queria que vocês orassem muito pela vida do André. É um rapaz que a gente conhece desde criança, é uma pessoa que eu amo demais, eu admiro demais essa figura. Passamos já por muitas dificuldades, passamos por muitos trabalhos e eu queria dizer que eu amo muito o seu filho e que tenho muito orgulho de ter sido a pessoa que conduzia ele a Cristo. E se Deus quiser, estarei vendo, estarei testemunhando o batismo dele. Tá? Amém. Esses meninos crescem e se tornam como filhos para a gente, né? E se Deus quiser, nos próximos batismos terão mais pessoas se batizando. Eu queria que o irmão Araújo, de onde estivesse, orasse agradecendo pela vida deles e por esse batismo que a gente está querendo fazer no nosso acampamento. André, só o nome dela? Raíssa. 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 Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso és Tu, Senhor Deus. E eu queria, Pai amado, te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, Senhor Deus, e adoração ao Senhor, Senhor Deus. Receba tudo, Pai amado, que for entregue aqui, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. E eu queria, Senhor Deus, te agradecer, Senhor. Vamos ter um acampamento, Senhor Deus, no dia 15 a 17 de outubro. E nesse acampamento, Senhor Deus, vamos realizar 2 batismos, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. Ao irmão André e à irmã Raíssa, Senhor Deus, que aceitaram o Senhor Jesus, que estão, Senhor Deus, vão se batizar nessa data, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um, Pai amado. Abençoe, Senhor Deus, esse momento maravilhoso que vamos ter, Senhor Deus, todos juntos para nos conhecermos melhor e realizarmos, Senhor Deus, esse batismo, Senhor Deus, que é muito importante, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus. Amém. Então eu te louvo, Senhor Deus, te agradeço por eles dois. Abençoa, Senhor Deus, a vida do André, abençoa a vida da Raíssa, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, mais e mais te buscar, que eles possam, Senhor Deus, mais e mais sentir o desejo de te servir, Senhor Deus. Pois eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar agora com o Andrezinho. Então vamos continuar nosso louvor, né? Podem sentar, irmãos. Grande e largo. Então pronto, não pode sentar não, fiquem de pé. Eu queria que a irmã Raquel viesse aqui na frente, ficasse aqui, para fazer os movimentos que eu quero que vocês aprendam. Porque quando a gente estiver trabalhando com as crianças, vocês vão trabalhar com as crianças também. Lá vai ela querer ser filmada. Não, eu quero pegar a... Vamos lá, Raquel, pra cá. Ela que gosta de fazer as estrebulias. Então, a primeira vez nós vamos passar para vocês e depois vocês cantam junto com a gente, tá bom? Vamos lá. Batendo palma. Não tem problema de ser animado não, vamos bater palma pro Senhor. Só vocês, vamos lá. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Muito bem, muito bem. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Agora é o seguinte, vamos tirar a palavra largo. Quem cantar a palavra largo vai comer minhoca. É o novo, a brincadeira de criança, né? Não pode cantar a palavra largo. Vamos lá? Grande, o amor de Jesus é grande. Grande, o amor de Jesus é grande. Muito bem. Agora vamos tirar a palavra grande e largo. Certo? O André já comeu todas as sujeiras que tem no mundo. Vamos lá, todo mundo junto. O amor de Jesus é Muito bem. Todo mundo junto, vai. o amor de
grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Muito bem. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Só tem uma pessoa aqui que ganhou mais uma dimensão sobre o amor de Jesus. É o André. Porque ele é comprido. Pode sentar, amados. Pode sentar. Vamos cantar agora Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos cantar esse louvor maravilhoso na capela. A gente não tem pressa para ir embora, né? Então só as vozes. Vamos fazer que chegue lá no céu. Só nossas vozes sem microfone. Vamos lá. Glória para sempre. Dá só a primeira parte. Glória Pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Amém. Louvado seja Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, aquele que venceu e o livro abrirá. Amém. Louvado seja Deus. por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer, por tuas promessas, eu quero te agradecer. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Agradeço, meu ser. Te agradeço, meu
meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vocês. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tem feito, né? Ele tem feito muita coisa em nossas vidas, né? Passamos por 2 anos dificílimos. Quanta gente se foi, e nós estamos aqui ainda para dar glória a Deus. Louvado seja Deus, amados. E agora, irmão? Vamos cantar o próximo. É Corpo e Família. Vai ter. Afinal, né? Vamos deixar o Corpo e Família. Pronto, então vamos louvar o Senhor. Ele não desiste de você. Vamos ficar em pé, né? Porque já está perto da mensagem. Então a gente vai ficar um pouco sentado. O irmão pega mais ou menos 1h30, então a gente vai ficar. Por aí. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com
dois avisos antes de chamar o nosso pregador da noite, o nosso pastor. Um é o seguinte: vocês devem estar se perguntando aí, o que é que o Brunão está fazendo na frente cantando? Eu estou aqui para dar o exemplo. Se eu estou aqui, qualquer um de vocês pode estar. Amém? Eu tenho duas cantoras semi-profissionais aqui. Nós estamos aqui também, qualquer um. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós, no final do culto, nós vamos estar, a Rose e a Juliana vai estar escrevendo as pessoas que querem participar do louvor, para que a gente possa fazer a escala semanal, tá certo? Se você está em paz com Deus, se você é batizado e tem vontade, acha que tem vocação de participar do louvor, pode acrescentar. Converse com a Rose, converse com a Juliana. Nós estamos preparando as escalas para intercalar isso aqui. Me tirem daqui, tá bom? O segundo aviso, antes de chamar o Cláudio, é que todos nós sabemos que a igreja, ela funciona com os nossos dízimos e ofertas. Sabemos ou não sabemos? Todos nós sabemos que do jeito que a nossa casa funciona com o nosso suor do nosso corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo funciona com o suor do nosso corpo. E nós não vamos, por enquanto, ficar chamando ninguém aqui na frente para depositar dízimos e ofertas. Nós queremos colocar na cabeça de vocês a responsabilidade de fazer isso por amor a Deus. Certo? Vai ser assim daqui para frente. Ao contrário do que todas as igrejas fazem, nós temos a responsabilidade de sustentar a nossa igreja. Eu gostaria que o irmão Araújo ficasse de pé. O irmão Araújo é a pessoa que está no momento responsável para receber os nossos dízimos e as nossas ofertas. E quem quiser contribuir com dízimos e ofertas, entregue ao Araújo nos finais dos cultos. Vai ser assim. As pessoas vão entrar aqui e vão se sentir bem, e vão saber que o nosso foco não é o dinheiro. O nosso foco é o aprendizado da palavra de Deus, o nosso foco é o culto ao Senhor. Nós, pessoalmente, iremos conversar e cada um vai entender a sua responsabilidade diante de Deus. A pessoa responsável pela tesouraria da igreja é o irmão Araújo, que vai fazer isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Queria chamar aqui à frente o pastor Cláudio, entregar o microfone aí, para a gente descer. As crianças já podem ir para o culto infantil? Eu queria só também externar, expressar também a minha alegria, né, a minha gratidão a Deus por ontem a gente ter feito a nossa primeira mocidade, né? Foi um tempo muito bom, um tempo que nós louvamos ao Senhor, um tempo que nós estudamos a palavra do Senhor, tivemos um tempo de comunhão, né? Um social, como a gente costuma chamar, né? E depois fomos comer pizza, né? Então foi um tempo muito bom. E eu agradeço, né, pelos jovens estarem se mobilizando, estarem participando. Nós também tínhamos jovens casais, né? Tinha o irmão Adriano e a irmã Fatinha, né? Jovens casais. Tinha eu, que sou muito jovem também, a minha esposa, né? Então nós tínhamos jovens casais e a mocidade é isso, né? Ela é aberta para todos, né? Vocês podem vir, tá certo? Casados, podem vir. Toda a igreja é convidada, toda a congregação é convidada para a mocidade, tá certo? Foi um tempo muito bom e nós queremos a cada dia incrementar mais essa programação, né? Eu não sabia a forma como trabalhavam e estou vendo que eles têm muitas ideias boas, gostei muito, e a gente pode colocar tudo isso em prática, né? Então, amados, é isso. O que nós pedimos, né, irmão Bruno e eu, o que nós pedimos é que os irmãos tenham paciência
Porque o fato de fazer uma fusão não é só trazer os equipamentos para cá, vocês virem para cá, trazer as cadeiras, a gente sentar e fazer um culto. Não, é muito mais do que isso, né? Tem que haver uma união também no sentido de organização, né? Então isso dá trabalho, a gente está se organizando em relação ao louvor, em relação aos estudos, em relação à EBD. Então tudo realmente está começando a se encaixar, mas é assim, realmente é um processo lento, e queria que os irmãos tivessem paciência, porque a gente está começando realmente a se adaptar nessa nova roupagem, né? Vamos dizer assim, essa nova forma de nos reunirmos, de estarmos reunidos e assim como congregação, tá certo? Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. Por favor, quem encontrar 1 Timóteo capítulo 2, fica em pé para que nós possamos fazer essa leitura juntos. 1 Timóteo capítulo 2, leremos do verso 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse culto, ó Pai, que nós estamos entregando, celebrando para o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que já foi aqui falado, Senhor Deus, por tudo que foi ensinado, foi lido, Senhor Deus, foi cantado também. Te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, ó Pai, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos a cada dia, ó Pai, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Te agradeço também pela leitura pública, ó Pai, da Escritura, da Tua Escritura. Abençoa agora, ó Pai, o nosso meditar, abençoa o nosso prescrutar, ó Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, compreender, ó Pai, o que o Senhor quer nos falar nessa noite, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, transforme nossas vidas, para que elas não sejam, ó Pai, como estão, permaneçam como estão, mas que haja realmente uma transformação em nossas vidas. Nós oramos, suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Muito bem. Eu queria que nós meditássemos nesse assunto que é tão importante para a vida de cada um de nós. O que Deus quer de seu povo. Muitas vezes nós complicamos tanto o nosso entendimento da palavra de Deus. Nós muitas vezes filosofamos e procuramos coisas difíceis, quando na verdade a palavra diz de forma tão simples e clara qual seja a vontade de Deus em muitos aspectos tão importantes e práticos da nossa vida. Então, nesse culto de hoje, eu queria que nós pudéssemos lembrar de 5 coisas que Deus deseja que nós, como seu povo, façamos em nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica. E aqui nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao 7, nós temos
essas 5 coisas. A primeira coisa está no verso 1, onde ele diz: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Né? Então, aqui, Deus quer que nós oremos prioritariamente. A primeira coisa que Deus quer em nossa vida é que possamos orar prioritariamente, ou seja, que possamos dar prioridade à oração em nossas vidas. E nesse versículo primeiro, nós vemos 4 mensagens que são vistas nesse pequeno versículo. A primeira coisa que nós vemos é a exortação de Deus. Ele diz: admoesto-te, ou seja, ele diz: exorto-te. Né? Então é uma exortação, uma admoestação do Senhor para nossas vidas. É uma repreensão dele. Ele começa dizendo isso: admoesto, pois, essas coisas. Né? Então, a segunda coisa que ele diz é que deve ser uma prioridade na nossa vida. Né? Ele diz: antes de tudo, admoesto-te, a exortação, pois, segunda coisa, antes de tudo, a prioridade na nossa vida, né? No sentido aí, quando ele diz antes de tudo, é antes de tudo, né? Então, antes de todas as coisas, nós devemos orar prioritariamente. A terceira coisa, ele vai falar dessa variedade de orações, né? Ele diz: deprecações que se façam, deprecações, orações, intercessões e ações de graças, né? Então, falando aí da variedade de orações. Deprecações são súplicas, são rogos, né? Orações, intercessões, ações de graças que nós devemos dar ao nosso Deus. Uma variedade de oração. E a quarta mensagem que nós vemos aí é a diversidade de pessoas. Ele diz: por todos os homens. Na verdade, aí ele está falando por todos os tipos de homens. Né? A palavra aí, a forma gramatical aí na língua grega é hiperpaton antropon, por todos os homens, ou seja, sem artigo, porque não está falando de totalidade, ele está falando de diversidade. Então nós devemos orar por todos os tipos de homens, né? A língua grega vai nos dar essa orientação e a mesma construção que nós podemos ver lá em Efésios. Vamos segurar aí o nosso texto de 1 Timóteo e vamos até Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós temos aí o mesmo caso nessa diversidade. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Né? Ele falei com todas as bênçãos espirituais. Aí no caso seria também a mesma coisa, né? Não está falando de totalidade, mas está falando de diversidade, né? Então, com todos os tipos de bênçãos espirituais, né? Então, a mesma palavra se aplica, no que diz respeito a essa diversidade e não a essa totalidade, né? Então, devemos orar por todos os tipos de pessoas, pelos salvos e pelos que não são salvos, diante da abrangência do amor de Deus e por não sabermos quem são os escolhidos, quem são aqueles que vão ser salvos. Nós devemos orar pelos ricos, pelos pobres, pelos bons, entre aspas, né? Porque bom só Deus, pelos maus e etc. Ou seja, por todos os tipos de pessoas. Às vezes nós conhecemos alguém que é uma pessoa, na nossa concepção, mal, né? Uma pessoa difícil, ou é uma pessoa intratável, e muitas vezes nós não queremos orar por esse tipo de pessoa, ou nós conhecemos alguém que vive à margem da sociedade, e nós achamos que ela não merece as nossas orações, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que nós oremos prioritariamente por todos os tipos de
pessoas. A segunda coisa que Deus quer para a nossa vida, Deus quer que oremos. Deus quer que oremos pelas autoridades. Versículo 2, ele diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, nós vemos aí que esse princípio é um princípio que envolve honra. Se você segurar aí mais uma vez aí o seu texto, que é o nosso texto base, que é 1 Timóteo capítulo 2, e nós fomos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 3 a 17, nos é dito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvores do que fazem, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, aí ele está falando de um evangelismo sem discriminação, ou seja, orar até por Nero. Nessa época aí que Pedro escreveu, o imperador que governava nesse período aí era Nero. Então Nero, a gente sabe, né? No ano 64 ele toca fogo em Roma e diz que os cristãos é que são culpados. Foram os cristãos que tocaram fogo em Roma, né? E os cristãos passaram a ser perseguidos grandemente no governo de Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Mas Pedro diz o quê? Ore pelos seus governantes. Então, se Pedro estava dizendo que deveria orar até por Nero, quem somos nós também para não orarmos pelos nossos governantes? Não interessa se o governante é de direita ou de esquerda, isso não interessa. Não tem na Bíblia, ore pelos governantes de direita. Não tem na Bíblia, ore pelos governantes de esquerda. Ele diz que nós devemos orar por todos que estão em eminência, que estão à frente, porque isso é um privilégio, isso é um princípio que envolve honra. Se nós voltarmos lá para o nosso texto de 1 Pedro capítulo 2, ainda no versículo 2, nós também podemos entender que aí ele está falando também na confiança nos propósitos de Deus. Por quê? Porque nossas orações intercessórias são usadas por Deus para o nosso bem. Vejamos aí no verso 2, né? A primeira coisa que ele vai dizer, ele diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos, olha aí, veja aí como nossas orações são usadas por Deus para o nosso bem. Primeira coisa, ele vai dizer que nós teremos uma vida quieta. Ou seja, quando ele fala uma vida quieta, ele está falando ao nosso exterior, né? Uma vida quieta está falando do nosso exterior, de como nós podemos viver como sociedade. Depois ele vai dizer que, além de quieta, ela também vai ser uma vida sossegada. Aí está falando interiormente, né? Porque nós estamos aí obedecendo a Deus e assim podemos ter também tranquilidade interiormente também. E depois ele fala de piedade. A piedade aqui é a fé em prática, a fé colocada em prática. E por último, ele vai dizer e honestidade. Honestidade é respeito à ética do reino de Deus. Olha como é interessante, né? Então, quando nós oramos pelas autoridades, nós somos beneficiados por essa oração, porque o texto vai nos dizer que nós temos grandes bênçãos e alcançamos grandes bênçãos se assim o fizermos. A nossa terceira, a terceira coisa que Deus quer que nós façamos
o propósito de Deus. Deus quer salvar todos os tipos de homens. Versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vocês lembram lá no verso 1, né? Quando ele diz que nós devemos orar por todos os homens, né? Hiperpaton antropon, orar por todos os homens, sem o artigo, porque ele está falando de diversidade, ele não está falando de totalidade, e aqui se aplica a mesma coisa, né? Então, no verso 3 aí, no verso 4 diz que Deus quer salvar, que quer que todos os homens, todos os tipos de homem se salvem, né? Então, no céu nós teremos essa diversidade de pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus, né? E aqui não existe universalismo, mas o que existe são pessoas que serão salvas pelo propósito e escolha de Deus. Interessante que a declaração aqui de Paulo, ela é contundente, né? Devemos orar por todas as pessoas, até pelos mais improváveis, né? Deus quer salvar todos os tipos de pessoas, né? Às vezes nós conhecemos alguém que se prostitui, né? Uma prostituta, um homossexual. Às vezes nós conhecemos pessoas que vivem à margem da sociedade, e nós não nos dispomos a pregar o evangelho para essas pessoas, quando na verdade a Bíblia diz que Deus quer salvar todos os tipos de pessoas, né? Então não existe ninguém que seja tão improvável para a salvação, porque eu sou um improvável, você é um improvável, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos nós estávamos condenados ao inferno. A gente vê porque Deus tem o propósito de salvar os mais diferentes tipos de gente. A gente falou sobre isso, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Ele salvou pescadores, mulheres honestas, religiosos, homens bons, aí entre aspas, mas Deus também salvou assassinos, ladrões, prostitutas, homossexuais, viciados, etc. Se você segurar aí o seu texto, se for para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, Paulo lembra aos crentes lá da igreja de Corinto que eles tinham que lembrar muito bem o que eles eram antes de se converter. Olha que mensagem, né? Olha que lembrança, olha que exortação, para que aquelas pessoas, aquela igreja pudesse entender essas verdades. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11, ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que ele diz aí no versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que interessante, né? Ele vai dizer que aquelas pessoas, olha, entre vocês haviam também pessoas que faziam essas coisas, mas vocês foram salvos por essa graça de Deus. Vocês foram resgatados por essa graça de Deus, por esse favor imerecido de Deus, por essa misericórdia de Deus na vida de vocês. E ele estava dizendo isso, né? Que Deus quer salvar todos os tipos de homens, e eles deveriam entender essas verdades, e essa verdade nós devemos também compreender também nessa noite, né? A quarta coisa que Deus quer para o seu povo, Deus quer que a mensagem de salvação seja anunciada. Voltando lá para o nosso texto, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O preço da redenção foi pago. Na verdade, Cristo não somente pagou um resgate, mas se fez o objeto da ira justa de Deus no lugar do cristão. Ou seja, ele padeceu a morte que o cristão merecia e carregou o pecado dele, né? Então, o pecado que Cristo carregou era meu e seu. A condenação que estava por causa do pecado era minha e sua. Mas a Bíblia diz que Cristo pagou por nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós temos aqui essa verdade sendo destacada, né? Nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Não, então não é a primeira, é a segunda, né? Não tem esse versículo. Se não tem na sua Bíblia, tá boa. Se tiver, jogue fora, viu? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que não praticou o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque Cristo pagou o preço da ira justa de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E Cristo pagou o preço da ira, o preço do pecado, da condenação, da justiça de Deus por nós. Vamos ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24, vai dizer também desse sacrifício vicário na cruz do Calvário, que nos trouxe perdão e nos trouxe salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lá em Gálatas diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados e encravou naquela cruz. E agora, uma vez mortos para os pecados, nós pudéssemos viver em vida e vida abundante. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz que Cristo, né, ele levou o nosso pecado, né? Ele pagou, né? Ele sofreu, ele nos justificou, né? A mensagem ali do servo sofredor que carregou sobre si o pecado de todo aquele que nele crê. A morte de Jesus Cristo, que é o único mediador, é suficiente para salvar todos os homens. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para pagar os pecados do mundo inteiro. Certo? O mundo inteiro pode ser justificado pelos pecados de Cristo, porque ele é suficiente para salvar todos os homens. Ela não é deficiente que não possa salvar os piores homens, né? Então, se você pensar numa pessoa bem ruim, né, na sua concepção, ou na concepção de todo mundo, ou que ela seja ruim mesmo, né? Você pode pensar numa pessoa bem perversa, você pode pensar numa pessoa terrível, né? Não sei como é a sua concepção de o que é ruim, né?
Mas para essa pessoa, o sacrifício de Cristo, sim, ela não é deficiente para salvar esse tipo de pessoa. Às vezes nós sabemos de alguém que cometeu um crime bárbaro, que cometeu um crime imperdoável para nós, mas que agora é salva. Não é isso? Porque a salvação, o perdão de Deus, não é deficiente para salvar os piores dos homens. Mas uma coisa é certa, ela só é eficiente para aqueles que creem. Ela só é eficiente para aqueles que creem. Suficiente para salvar o mundo inteiro. Não é deficiente que não salve a pior das pessoas. Mas ela só é eficiente para aquele que crê. Só vai servir para aquele que crê. É isso que nós temos que entender. Deus quer que a mensagem da salvação seja anunciada, porque Deus quer salvar todos os tipos de homens, né? A quinta coisa que Deus quer para o seu povo, Deus quer que nós personalizemos estas verdades. Versículo 7 lá do nosso texto, ele diz: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha que interessante, né? O apóstolo Paulo diz o quê? Para que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Fui. Ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo. Essas verdades não ficaram apenas na teoria. O apóstolo Paulo aqui está encarando o seu dever diante desse privilégio de conhecer e ser alcançado por essa graça, né? Paulo estava dizendo, essa mensagem é para mim. Paulo disse, essas verdades são para mim. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem e achamos que essa mensagem é muito boa para nossa esposa, para nosso filho, para nosso pai, para o nosso esposo, para aquele irmão lá que é bem difícil, para aquele irmão lá que não anda fazendo as coisas direito. E aí nós começamos a não personalizar a mensagem, porque nós começamos a achar que a mensagem é boa para fulano, para Beltrano e para Ciclano. Quando na verdade nós devemos personalizar. Uma coisa que eu aprendi do homem de Deus há muitos anos é que toda vida que você ouvir uma mensagem, você diga, essa mensagem é para mim. Você esqueça sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seu vizinho, sei lá. Quem você achar que essa mensagem é boa, você esqueça. Você deve pensar o seguinte, essa mensagem é para mim. Nós devemos personalizar essas verdades. Paulo era um arauto com a responsabilidade de anunciar publicamente o Evangelho de Cristo. Se a gente voltar aí, uma página, no capítulo 1, versículo 12 a 16, nos é dito, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna, né? Paulo sabia das suas responsabilidades, Paulo sabia dos seus deveres, mas Paulo reconhecia que tudo isso ele tinha recebido do Senhor. Paulo sabia
que essa mensagem se aplicava a ele. Por isso que no versículo 7 ele diz exatamente isso, né? Fui constituído pregador, para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade, né? Paulo, no seu tempo, fez a parte dele. Agora é a nossa vez. Agora é hora de nós personalizarmos também essa mensagem. Olha, essa mensagem Deus está falando comigo, né? Nós dissemos que o título é O que Deus espera do seu povo. Se você é povo de Deus, saiba que essa palavra, essa mensagem é para você. Para a gente concluir, eu queria que nós pensássemos nessas 5 coisas, né? Hoje vimos 5 coisas que Deus deseja que nós, como seu povo, façamos em nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica, né? Então, a primeira coisa, a necessidade de priorizarmos a oração em nossas vidas. Ele diz, antes de tudo, né? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Tinha essa comunhão com Deus, né? Muitas vezes nós dissemos que não temos tempo para orar. Isso é mentira, isso não é verdade, né? O maior inimigo da oração é a preguiça, é a falta de compromisso, é a falta de amor. Nunca será a falta de tempo. Nunca será a falta de tempo. Precisamos priorizar em nossas vidas a oração. A intercessão por aqueles que se acham revestidos de autoridade, porque elas foram instituídas por Deus. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos um prefeito, nós temos um governador, nós temos um presidente, nós temos ministros aí que são pastores, né, que estão na frente desses ministérios difíceis. Nós temos que estar orando pelo nosso país, pelo destino da nossa nação. Nós precisamos deixar de tanto partidarismo e orar mais. Nós precisamos parar de tanto apelos políticos e orarmos mais. O que a nossa nação precisa não é de pessoas que vivam ativamente partidários, né? De uma vida partidária ativa. O que Deus quer é crentes que estejam orando pelas suas autoridades, pela sua nação. Nós precisamos orar por aqueles que são revestidos de autoridade. Também devemos orar por todas as pessoas, porque Deus tem o propósito de salvar os mais diferentes tipos de pessoas, né? Os mais diferentes tipos de gente, né? Então, às vezes nós conhecemos pessoas, como eu disse, que são incrédulas ao extremo, mas elas necessitam sim das nossas orações, porque não sabemos o propósito de Deus na vida das pessoas. 4, nós vimos que nós devemos anunciar a mensagem da salvação, porque o preço da redenção foi pago, e nós somos o quê? Os portadores dessas boas novas. Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não chamou os anjos para pregar o Evangelho. Deus não chamou a Rede Globo para pregar o Evangelho. Deus chamou, foi a mim e a você, para que nós possamos anunciar as boas novas da salvação. Essa é uma tarefa dada à igreja. Essa é uma tarefa dada aos servos do Senhor. Que nós possamos abrir nossas bocas e falarmos do amor do Senhor Jesus. A quinta coisa é que essas verdades não ficam apenas na teoria, né? Mas que elas possam fazer diferença na nossa vida, né? Que vocês não saiam daqui como se entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. E também, não quero também que vocês saiam daqui com tudo batido na cabeça de vocês, esclarecido na cabeça de vocês, mas que ela desça para o coração, para que o Espírito Santo aplique essas verdades e nós assim possamos
fazer a vontade de Deus, quando nós entendemos essas verdades e quando nós personalizamos essas verdades em nossas vidas, quando nós aplicamos essas verdades na nossa vida. E só assim nós poderemos estar experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai. A Bíblia diz, ó Pai, que toda a escritura é útil para o ensino, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Abençoa, Senhor Deus, para que a tua palavra, Senhor Deus, transforme as nossas vidas, ó Pai, para que elas não entrem, ó Pai, pelos nossos ouvidos, ó Pai, entra pelo ouvido e saiam pelo outro, ou então, ó Pai, que elas fiquem só no nosso cérebro, ó Pai, só na nossa mente. E sabemos, ó Pai, que fé intelectual não serve para nada. Abençoa, Senhor Deus, para que essas verdades, Senhor Deus, desçam ao nosso coração, transforme a nossa vida, e assim, ó Pai, nós possamos servir ao Senhor, ó Pai, com toda a inteireza de coração, com toda a integridade, ó Pai, e sejamos, Senhor Deus, servos úteis na tua obra. Nos abençoa, Senhor Deus, pois necessitamos de Ti. O Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então rogamos, Senhor Deus, a tua ajuda, ó Pai. Rogamos, Senhor Deus, o teu socorro. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos capacitar para que nós possamos viver a tua palavra, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos, mas sejamos cumpridores da mesma, para que ela, Senhor Deus, transforme a nossa vida, transforme a vida desse bairro, transforme a vida da nossa família, transforme a vida desse município, desse estado, transforme a vida dessa nação. Nos abençoa, ó Pai, nos usa, ó Pai, para que sejamos, Senhor Deus, vasos de honra, ó Pai, e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. Pois nós oramos, suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós vamos ter um último louvor, e o grupo de louvor vem esse aqui, certo? Nós teremos nosso tempo de oração silenciosa, aqui no quarto ao lado, a gente tem a nossa costumeira merenda depois do culto, tá? É de graça, não se preocupem, certo? É um costume que a gente tem, as senhoras têm um grupo de WhatsApp, né? Já estão todas no grupo, as senhoras estão? Quem é a senhora que não está no grupo? Não? Ah, bom, então tem que entrar. Essas merendas são oferecidas por essas senhoras, tá? Elas trazem com todo amor e carinho, e é para nós desfrutarmos um tempo de comunhão depois do culto, tá bom? O que é que essa mulher quer me agarrar na frente? Todo mundo. Não, hein? Amados, não deixem de fazer as inscrições. Não deixem de procurar Rose e Juliana para os grupos de louvor, para que a gente possa montar os grupos, tá bom? Nós vamos ficar de pé, é uma música a qual a gente vai olhar para o irmão, vai agradecer pela vida do irmão. Se você confiar que ele não está com Covid, pode dar um abraço nele. Primeiro você olha e pergunta: tá com Covid? Não, então pode dar um abraço, tá bom? Se ele for sintomático, só Deus, só ajuda. Botem as máscaras, que agora nós vamos se agarrar, se abraçar. Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fale
com seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, vem aqui dentro, abraça seu André, ele está carente, ó. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Saia do seu canto, vai falar com seu irmão. Irmão, precioso és para ti. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Amados, o André ainda está aqui esperando o abraço de vocês. Ele passou o culto aqui sentadinho. Que Deus abençoe. E vamos voltar para o nosso canto para que a gente possa ter o nosso momento de oração. Vamos lá. Vamos sentar, vamos sentar. É engraçado que os irmãos foram tendenciosos aí para o quartinho do lado, né? Onde estava o lanche, né? Então nós vamos ter o nosso momento de oração silenciosa. Nós estaremos encerrando o nosso culto. E se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor no próximo domingo. Amém? Quarta-feira tem reunião de oração. Quarta-feira, reunião de oração. Sábado, mocidade, escola dominical com as classes separadas para a honra e glória do Senhor. Cidade, todos são convidados. Isso. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana.